Muita atenção para isto. Vários governadores e parlamentares, pessoal, acabaram de se unir e apresentaram uma forte ofensiva contra esse desgoverno, que em vez de mirar nos criminosos para tentar acabar com a criminalidade, ele apresentou foi um decreto absurdo para restringir o uso da força policial contra os mesmos. Ou seja, o governo está praticamente, pessoal, colocando em risco a vida de milhões de brasileiros com essa aberração, que soou como um grande presente de Natal para os criminosos, pois ele foi publicado no Diário Oficial da União, justamente no dia 24 de dezembro. Esse decreto estipula condutas para o uso de armas de fogo, instrumentos não letais, abordagens, buscas domiciliares e atuação dos policiais penais nas unidades prisionais. Falando um português mais claro, pessoal, isso daqui é um verdadeiro retrocesso e ainda tem mais um porém, que essa política não é de competência do governo federal e sim dos estados. Um dos primeiros a reagir publicamente ao texto, pessoal, foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que classificou o decreto como engessamento das forças policiais e como uma chantagem explícita contra os estados, ao impor aos governadores sanções de acesso aos fundos de segurança e penitenciário, caso não sigam as diretrizes do governo do PT. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que o decreto, pessoal, é um presentão de Natal para a bandidagem do país inteiro e prometeu entrar imediatamente com uma ação no Supremo Tribunal Federal. O governador do DF, Ibanez Rocha, avaliou que esse decreto é mais uma interferência do governo federal na autonomia dos estados e do DF, ferindo a Constituição. O integrante da chamada bancada da bala, o deputado Biratã Sanderson, pessoal, acabou de adiantar que vai apresentar um projeto de decreto legislativo para revogar esse texto assinado por Lula. As novas restrições impostas pelo governo federal dificultam a atuação policial e favorecem a impunidade. Precisamos de uma polícia fortalecida e com autonomia para agir, não de medidas que engessam sua capacidade de proteger os cidadãos. O deputado federal Rodolfo Nogueira, pessoal, também acabou de anunciar que vai apresentar um projeto de decreto legislativo para assustar essa aberração desse desgoverno. E para concluir, um outro que se manifestou indignado com esse decreto, pessoal, foi o deputado Alberto Fraga, que disse que o governo federal não apresenta nada para combater a violência ou a criminalidade, não faz nada, nenhuma política para combater o avanço do crime organizado e fica querendo colocar amarras nas polícias. O deputado apontou ainda que o Ministério da Justiça e Segurança Pública deveria se envergonhar de estar fazendo um papelão desse. O governo Lula vai editar uma portaria impondo novas diretrizes para o uso da força das polícias militar e civil de todo o país, além das guardas municipais. De acordo com o Estadão, a proposta define o emprego de armas de fogo apenas como último recurso, limita as circunstâncias em que alguém pode ser revistado e ainda exige justificativa por escrito em caso de uso excepcional de algemas. Segundo técnicos do governo, o objetivo é reduzir a letalidade das forças de segurança. Caso um estado não siga a futura cartilha, poderá deixar de receber cota do Fundo Nacional de Segurança Pública voltada a ações de uso da força, como compra de equipamentos especiais. Piotr, sua análise aí sobre essa possibilidade do governo Lula editar essa nova regra aí que trata de novas abordagens policiais. As regras absurdas deste governo vão ser editadas. O problema é até onde elas atendem a lei, mas mais que isso, ela está condicionando a seguir o regramento ao repasse do Fundo de Segurança, que é constitucional. O ministro, o ex-ministro do Supremo, hoje ministro da Segurança e da Justiça e Segurança Pública, está dizendo isso. Bom, aí nós temos um drama no Brasil. Um estado vai reclamar disso, vai entrar no Supremo Tribunal Federal para reclamar e o Supremo vai decidir sem nenhuma previsibilidade jurídica dentro da lógica do consórcio. Ou não, tomara que não, mas se é isso, nós estamos falando do quê? Olha lá, veja só a questão toda aqui. Se por acaso um estado não siga a futura cartilha, que pode ser completamente fora da prática de segurança pública, das mais refinadas e inteligentes técnicas e táticas de segurança pública que um estado toma, porque quem faz segurança pública é o estado, no Brasil são os estados, o estado poderá deixar de receber a cota do Fundo Nacional de Segurança Pública. E quem vai dizer não?
Uma aberração. Se isso é um fundo constitucional que tem um repasse previsto em lei com regras na lei. O que nós estamos dizendo é que uma determinação do Ministério se sobrepõe à lei, a uma lei constitucional do fundo. Bom, perdeu-se completamente tudo. Agora, essa é a razão pela qual, e vamos lá, independentemente da orientação de governadores, ou eles reagem como um grupo contra essa federalização de tudo, essa mania que tem agora o ministro do Supremo, aliás, ex-ministro do Supremo e ministro da Justiça, de dizer o que pode, o que não pode, como pode, na visão do governo federal, que é exatamente a ineficiência em forma de governo, completamente em tudo. Lula estava falando hoje lá na ONU e tudo mais, aquela questão. Nós temos hoje um país que vê o presidente falando sobre as questões mundiais, que está aqui hoje vítima do ladrão de celular para tomar uma cervejinha, para fazer um dinheirinho, sei lá a expressão que ele usou, vítima de uma série de facções criminosas, do crime organizado que assombra o mundo inteiro e aqui, obviamente, afasta investimentos e, portanto, também o crescimento do país. Esse é o Ministério da Justiça. Para a imprensa velha não existe bandido no Brasil, né? Jovem, rapaz ou homem. Todo mundo que morre em tiroteio é isso. Aí se você puxa a capivara do sujeito, você é assassino, latrocida, etc. Então não existe para a imprensa nada disso. Só não chamam de cidadão porque ainda não tiveram coragem para isso, os jornalistas. Esse tipo de decreto, portaria, só serve para provar que também existe corporativismo entre os ladrões, os bandos, né, fora da lei. É o governo que tem um bando ali a ocupá-lo, ajudando os bandos que não estão no Ministério, nem nas ramificações aí do programa Desemprego Zero para a companheirada. É isso. Deixa eu passar aqui para a Ana, eu estava avaliando aqui uma das medidas, por exemplo, uso de arma de fogo, Ana. Como é hoje? Eles estão detalhando aqui a proposta dessa portaria. Não disparar contra pessoas a não ser em casos de legítima defesa ou contra perigo iminente de morte ou lesão. Pessoas. Tá aqui. Qual é a proposta? Uso como medida de último recurso para arma de fogo. O objetivo é aprimorar a regra para que ela fique alinhada com os princípios contemporâneos do uso da força. Estou aqui avaliando só esse quesito aí, o uso de arma de fogo por policiais. Marcola para ministro da Justiça. Como é a expressão, Paula? Pelo uso contemporâneo? Qual é o objetivo ao dispor sobre o uso de armas de fogo para policiais? Aprimorar a regra para que ela fique alinhada com os princípios contemporâneos do uso da força. Ou seja, quais são os princípios contemporâneos? São os princípios da bandidolatria? É isso? Porque esses são os princípios contemporâneos dos tais progressistas, né, que eu sempre chamo de regressistas nos meus artigos, porque de progresso essa gente não tem absolutamente nada. Eles moram numa caverna infestada ali de naftalina, eles cheiram naftalina. Agora, em relação a essa cartilha, o que eu tenho a dizer é que, para o governo Lula, é que nesse ponto eu venho do futuro. Exatamente aqui no meu estado, a Califórnia, essa cartilha, ela foi empregada. Várias grandes cidades dos Estados Unidos, comandadas por democratas, que estão sob administrações democratas, todas elas seguem essa cartilha, né, da bandidolatria. O bom português para isso é exatamente o uso dessa palavra. E, Paula, o resultado disso é devastador, porque a criminalidade aumentou nas grandes cidades comandadas por democratas, como Los Angeles, São Francisco, isso aqui na Califórnia, Filadélfia, Chicago. Essas grandes cidades, a violência aumentou em números inacreditáveis. Aumentou tanto, Paula, que inclusive nessas cidades que votam com os democratas há muitas décadas, já há alguns analistas dizendo que algumas surpresas podem acontecer nessa eleição.
não é nem por causa de economia, é exatamente porque essa cartilha foi empregada Isso aqui é um baita retrocesso. sucesso para os bandidos Retrocesso. e não para a proteção da população.